Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Nesse instante nós vamos ler apenas um versículo e depois nós vamos apresentar alguns outros versículos que está no mesmo texto. Podemos ler? Todo mundo vai acompanhar aí? Pode acompanhar na sua Bíblia, ok? Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Ontem na chácara, lá no sítio, no dia da família Ibebe, várias famílias, senti falta de muitos irmãos aqui que não puderam ir, mas no próximo você não perde, tá bom? Foi um dia maravilhoso, está de parabéns o Ministério de Casais que organizou, tivemos um churrasco, depois, gente, foi tanta comida, aí depois veio pipoca, eu amo pipoca, né? Aí depois veio sorvete, eu não como sorvete, mas veio sorvete, e por último ainda um cachorro quente antes de ir embora, e então foi um dia muito agradável, divertido, de muito bate-papo, descontração, e é um momento onde você conhece outros irmãos da igreja. Isso é muito bom para quem está chegando na família Ibebe. Não perca o próximo. E lá teve um desafio, e uma das perguntas que eu pedi para a Camila fazer, perguntando exatamente quem é que tomou o trono de Davi. E o povo estava com a língua afiada na Bíblia, viu? Acertaram em cheio Absalão, né, esse filho de Davi. Pois é, esse texto, gente, é um texto que conta, se você for ler todo, você vai ver o quanto Davi sofreu. Por quê? Porque ele é um homem capaz, era um homem guerreiro, um homem que era de muito poder de decisões rápidas. Ele teve problema com filisteus, com jebuseus, com os amonitas, não importava o inimigo, ele ia guerrear e ganhava as guerras. Davi foi um conquistador, Davi foi um homem de Deus, mas bateu na porta dele um problema que ele nunca tinha enfrentado. Ele tinha as guerras do lado de fora, enfrentou Golias, enfrentou tantos problemas na vida dele, dentro da família também, com os filhos, né, com Aminon, tantas coisas que Davi passou. Muitas pessoas não teriam a capacidade emocional de suportar o que Davi suportou. E ainda mais nos dias de hoje, aqui no Brasil, tantas pessoas que por qualquer coisinha já está deprimida, já está angustiada, está ansiedade, já está pegando, indo para o médico. Não sou contra médico nem remédio não, irmão, mas tanta gente procurando isso. E Davi, todo mundo sabe, ele não tinha essa forma de escape. Qual o seu escape? Tem alguns homens que ficam estressados, o que eles fazem? Eles vão aqui para a Serra da Mesa, leva a sua varinha, leva a sua minhoquinha, aliás, não é nem minhoca que se usa mais, tá, irmãos? Mas é porque, na minha época, papai ensinava a pescar com miolo de pão, para você ter ideia. Então, os homens saem para pescar, aí ali eles desestressam, acaba que ele, esquece o problema que está passando, mas quando volta para casa, o que acontece? O peixe que ele passou na peixaria para comprar, para falar para a esposa, né? Lógico, não cair na besteira de falar, não peguei nada. Não, pelo menos na peixaria para levar um peixinho. Né? E aí o estresse, os problemas voltam. Todos os dias nós temos batalhas nas nossas vidas, isso é bíblico. Jesus, ele não veio para tirar os problemas, ele veio para te ajudar a vencer os problemas. Amém?
Porque se não fosse ele, nós não suportaríamos todos os dias com uma luta atrás da outra. A Bíblia diz que a cada dia tem o seu mal. Incrível isso. Cada dia tem um mal. E tem pessoas que vivem um ano inteiro, às vezes, com o mesmo problema. Aí vem na igreja, busca Deus, ora, pede oração nos nossos grupos, pede intercessão e os problemas ainda continuam. As lutas continuam com filhos, lutas financeiras, lutas no trabalho, problemas diversos, mas o maior problema que um homem pode sofrer é um problema dentro de casa, não é do lado de fora. Ele passa problemas no trabalho, passa por problemas com um chefe ou na empresa, problemas diversos que ele passa no trânsito e tantos lugares, mas nada pior do que esse momento em que Davi está passando na sua vida. Ele nunca tinha enfrentado um problema como esse. Ele está sentado no trono, de repente Absalão começa a sentar lá fora do palácio, na estrada. Ele fica só aguardando chegarem as causas, porque iam várias causas diante do rei Davi para ele resolver. E Absalão falava assim, você está vindo de onde? A maioria, dali de perto mesmo, vinham pedir ajuda, vinham pedir conselho, e Absalão, devagarzinho, foi falando para o povo, olha, aqui em Israel você não vai encontrar uma pessoa para te dar uma atenção específica, para este problema que você está enfrentando. Você não vai encontrar uma pessoa que possa te ajudar. Se eu fosse aqui o líder, eu te ajudaria. E devagar ele foi conquistando corações, ele conseguiu conquistar primeiramente o povo de Hebrom. Ele não foi muito estratégico, depois eu vou explicar o porquê. Ele conquista aquelas pessoas e a Bíblia revela para nós que ele conquistou o coração do povo. Olha o que diz aí, coloca novamente para os irmãos acompanharem. O mensageiro chega a Davi dizendo, o coração de cada um, ou seja, o coração do povo de Israel. Aquele povo que ele ficava na porta, aquele povo que sem saber o que estava acontecendo, aquele povo que não tinha acesso a Davi com tanta facilidade. Ele era o rei, então o filho podia muito bem ficar ali na porta e com aquela lábia, com aquelas palavras, ele foi conquistando um por um. Essa foi a estratégia de Absalão. Com certeza ele conseguiu uma maneira de falar com o pai. Pai, me deixa ir até Hebrom para eu adorar a Deus. Por isso que eu estou dizendo, eu disse que ele não foi muito estratégico. Porque Davi sabia muito bem que ele não era um adorador. Davi conhecia os seus filhos. Davi conhecia o coração dos seus filhos. Quando Absalão fala assim, eu preciso ir até Hebrom para adorar ao Senhor. Davi falou, tá bom, pode ir. Só que ele foi... Porque quando ele chegou, ele disse, povo, olha, gritem todos aí, Absalão, Absalão, você agora é o rei em Hebrom. E aí quando ele conquista Hebrom, ele conquista pelo coração. Como é que o namorado, o rapaz, conquista a moça? Pelo coração. Dizem que a esposa, né, a moça, ou a mulher já que quer se casar, conquista o homem pela boca, mas não, gente. Alguns aí vão pela boca, mas, né, a comidinha boa que ela faz, uma comidinha parecida com a da mamãe, fica, né, todo cheio dizendo para a mãe dele, encontrei uma esposa que faz um arrozinho e um feijão igualzinho você, mamãe. Que menino é esse? Irresponsável, casar por causa de feijão e arroz. Mas, brincadeiras afora, eles conquistam o coração do povo. O povo está nas mãos de Absalão. Davi, para não criar um confronto com o seu filho. Você já confrontou o seu filho, irmão? Você já viu como é difícil? Principalmente se um menino ou uma menina
forem rebeldes, confrontar, conflitar, o problema que vai ter dentro de casa, o problema que... Só que ali, se ele confrontasse Absalão, ele ia criar um problema no reino. Porque a maioria do povo já estava com Absalão. E Davi sofrendo. Só que para não arrumar esse conflito dentro do reino, para não dar um problema maior ainda para o próprio reino, ele pensou em Israel. Ele pensou no povo de Israel. E ele diz a Bíblia que ele saiu com algumas, ele pegou, fez a sua mala, pegou alguns amigos, a família dele, logicamente, e ele sai fugido de Israel. Já pensou o próprio rei sair fugido? Perde o trono e perde a coroa. Agora ele está sem lugar para ir. Ele está sem os seus companheiros e os seus soldados que o protegiam. Ele está fragilizado por uma dor que o seu filho está causando. Ele está emocionalmente abalado, lógico. Davi era muito forte, mas quando se tratava da sua família, quando se tratava dos filhos, Davi tinha um coração muito, não fraco, mas um coração humano, como todo pai, como toda mãe, que ama os seus filhos. Davi está fugido, e quando ele encontra um lugar para ficar, uma caverna, alguns que acompanharam, que chamam os valentes de Davi, ficaram ali, mas eram no máximo 300, no máximo. Davi tinha o maior exército da época, e ele está com apenas 300 homens. Ferido, fora de casa, fora do palácio, fora do trono, sem a coroa, sem seu filho, sem o apoio da família. A família tem que fugir com ele, ele leva a família junto. Isso é um sofrimento, isso é uma dor muito grande, porque é dentro de casa, não é do lado de fora. Essa noite eu quero que você reflita a sua família. Eu quero que você reflita qual é o problema que você está enfrentando dentro de casa. Porque muitas vezes vai ter que haver um confronto. Muitas vezes você vai ter que abrir o verbo e dizer, aqui não. Aqui tem regra, aqui tem lei, aqui tem ordem, aqui não é desordem, aqui não é bagunça, aqui dentro de casa é papai e mamãe que mandam. Aqui as regras quem colocam somos nós. Você não pode comandar a sua casa, você não pode comandar a sua vida enquanto você não casar, enquanto você não tiver a sua própria casa, mas enquanto você estiver dentro da casa do seu pai, da sua mãe, ou para as mães solos, não importa. Mas é a autoridade dentro de casa e tem as regras. Davi, ele não podia fazer isso, já expliquei, porque não era só questão de casa, era questão de reino, era questão de palácio, era questão de súditos, era questão de exército, e todos, sem saber, estão agora contra Davi, apoiando Absalão na sua decisão. E agora eu quero ir um pouquinho mais além. Eu separei aqui. No capítulo 15, a partir do verso 19, você vai ver um pouco do que aconteceu. E aqui fala de um amigo de Davi. Olha o que diz. Verso 19 do capítulo 15. Está aí. Então disse o rei a Itai o geteu, por que também você está indo conosco? Amigo dele, amigo, volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado da tua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje eu já levaria conosco a vaguear? Quando eu mesmo não sei nem para onde vou.
volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém, Itai respondeu ao rei. Aí é que eu digo que ele fez essa amizade, foi um pouco forçada, mas é uma pessoa leal. Uma pessoa leal a Davi. E Deus, no seu momento de traição, no seu momento de sufoco, no seu momento que você tiver em alguma situação em que você não souber o que fazer, Deus vai te enviar pessoas, assim como Deus enviou Itai para Davi. Havia necessidade de Davi ele estava meio perdido, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, e ele manda voltar. O que eu acho, assim, um pouco estranho, porque eu não mandaria voltar. É uma pessoa que quer ser meu amigo, quer ser meu companheiro, está enviando mais pessoas para somar com os meus 300, então que fique. Mas ele não, olha, quem for rei, você vai. Obedeça àquele que estiver sentado no trono. Mas Itai diz assim para ele, verso 21, tão certo como vive o Senhor Deus. Olha o coração desse rapaz. Primeiro ele cita Deus. E como vive o rei. Então ele está glorificando a Deus e está dando atenção ao rei. Está dando honra ao rei. Ele não é mais rei. Ele não está sentado mais no trono. Quem está lá? Absalão. Mas ele disse, assim, tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, ou seja, ele está vivo, ele não morreu. Meu Senhor, olha do que ele chama Davi, você é meu Senhor. E no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, aí ele não está se referindo, ele está falando o rei. Que rei ele está falando aqui? Seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Isso é lindo, né, gente? Como é bom ter gente assim, fiel. Num tempo de tanta deslealdade, num tempo de tantas pessoas abandonando amizades, no tempo de pessoas querendo só tirar vantagens dos amigos. A verdade é essa. Muitas pessoas caminhando, e eu sei que você entende isso. Pessoas que não querem ser só seu amigo pelo que você é, por quem você é, não se importando a sua religião, não importando o que você carrega dentro de você, mas pelo que você é, pelo seu caráter, pela pessoa boa que você é. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que não te conhecem gostariam, se te conhecessem, seriam igual a Itai. Olha, está aqui um amigo que você pode contar. Está aqui uma pessoa que não vai te deixar. E onde você for, se eu não tenho para onde ir, eu vou para onde você for. Se eu não tenho lugar para ficar, eu também não vou ter um lugar para ficar então. Mas é certo que eu vou ser teu servo, e você vai ser meu Senhor. E chama ele de rei. É lindo isso. Então Davi disse a Itai, vai e passa adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Davi, ele estava tão assim abalado, irmãos, que ele primeiro toma uma posição, manda ele embora, viram aqui no texto, manda ele embora, fala assim, vai para lá, vai para Israel, volta, leva os seus companheiros com você e vai para lá. Ou seja, Davi, ele não queria ninguém ali que estivesse ligado a Absalão. Vai para lá. Aí depois, como Itai insiste, vão ter pessoas que vão insistir e vão falar com você, você é uma pessoa boa, você tem uma família equilibrada, você é uma pessoa do bem, então eu quero ser seu amigo, eu quero fazer amizade contigo, eu quero estar com você. Pessoas vão aparecer na tua vida do nada, e você não pode descartar, dizendo, eu não conheço, eu nem sei quem você é. Começa a se conhecer.
Começa aí nos nossos dias da família IBEB. Comece a conhecer pessoas que você não conhece. Talvez você tenha sido machucado por um amigo, uma amiga. Aí você fala, eu não quero mais. Já me machucou muito. É como uma pessoa, uma moça, uma mulher, casou, se decepcionou. E fala assim, eu não quero mais saber. Fechou o coração. É um direito da pessoa. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite, dê uma oportunidade, dê uma chance para pessoas se aproximarem de você. E você não precisa abrir o seu coração. Você não precisa, no primeiro momento de uma amizade, ou de conhecer uma pessoa, abrir seu coração, dizer sobre tudo da sua vida. Não, você está conhecendo aquela pessoa ainda. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, em nome de Jesus. Mas eu sei que Davi voltou atrás e disse, não, então pegue e façam todos eles passarem e venham comigo. Ele estava com crianças, estava com os seus companheiros, estava com pessoas, e falou assim, então você vai ficar comigo. Eu acho isso aqui lindo. E eu quero já profetizar e dizer que na sua vida não vai ser diferente. Quando você estiver passando por um aperto, quando você estiver passando por um problema, que estiver se sentindo sozinho, não saber o que fazer, algumas pessoas vão se aproximar e dizer, não importa quem você é, não importa para onde você vai, eu sei quem você é, eu sei o que está dentro de você, eu sei que você é o rei, você não está sentado no trono, você não está com a coroa, mas você é o rei, então eu me aproximo de você, porque eu quero estar com você. Amém? Toma isso como uma palavra para a sua vida, que talvez você esteja fechado, talvez você seja uma pessoa tímida, não sabe fazer amizades, porque o tímido realmente é caladão, é ou não? O tímido chega num lugar, você já conhece o tímido, você já conhece o tímido na escola, já conhece o tímido na igreja, não me chame para orar, não me chame lá na frente, não peça isso para mim. Não, eu quero envolver em algum ministério, mas eu não quero aparecer. Esses são os tímidos. Nada demais ser tímido. Eu era muito tímido, eu não tinha coragem nenhuma de falar em público, mas fui perdendo na faculdade, fui perdendo a timidez, tinha que apresentar trabalho, todo mundo aqui, né, vai ter que enfrentar um momento. Então Davi, ele recebe este rapaz. Aprenda com Davi isso. Aprenda que você não pode fechar as portas só porque alguém te feriu. Você não pode fechar as portas da sua vida, do teu coração, porque alguém machucou você. Davi estava ferido. Davi estava triste. E agora eu quero citar para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é isso, capítulo 13, verso 22. Diz assim, e tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, repita comigo, homem, bem alto, igreja, o homem segundo o coração de Deus. Ele achou que fará toda a minha vontade. Olha que lindo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é isso? Ser um homem segundo o coração de Deus. Não é só um homem que faz toda a vontade de Deus. É um homem que está ligado no coração de Deus. E o coração de Deus está ligado no coração de Davi.
O coração de Davi era o coração, era ligado no coração de Deus, ou seja, ele queria adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus e não fazer outra coisa mais. Ele diz em vários salmos: ó, quão bom está na sua casa, quem dera que eu pudesse morar na tua casa, Senhor, para todo sempre, porque Davi era este homem ligado a Deus. E como está faltando gente ligada em Deus, como faz falta pessoas que estão ligadas no Deus, o coração voltado para Deus, e Deus recebe esses corações quebrantados, coração arrependido, coração que pecou, fez tanta besteira, quem não fez nessa vida? Mas o Senhor está aqui para perdoar. Deus perdoou Davi. Quantos pecados Davi pecou, praticou. No entanto, Deus o chama de homem segundo o meu coração. Agora eu quero ligar as duas palavras. Absalão, ele rouba o que do povo? Não sejam tímidos. O que Absalão rouba do povo? Coração. A palavra de Deus diz isso, que o mensageiro chegou para Davi e disse: olha, o coração do povo, de cada um deles, está com Absalão. Absalão foi roubando o coração do povo, o desejo do coração. Surgem os desejos, as vontades, as necessidades, aparecem do coração. E Absalão foi inteligente nisso. Foi tomando primeiro o coração do povo. Mas tem algo tremendo nisso aqui que você deve aprender. Não importa se Absalão roubou o coração de todo aquele povo. Davi tinha o coração de Deus. Não importa se alguém roubou o coração. Vocês, namoradinhos, estão namorando, aparece um outro, rouba o coração. Não, deixa. Você está com o coração de Deus? Então você está firme. Você tem o coração de Deus no seu coração? Então isso não vai te abalar. As coisas que acontecerem, amigo do coração. Né? Não tem uma música do Roberto Carlos que fala meio esquecido, companheiro dele de música, compositor, Erasmo Carlos. Não tem essa música que fala amigo do coração? É amigo do coração, é aquele amigo de confiança, é aquela pessoa que você pode abrir a sua vida, é amigo do coração, é aquela pessoa que entra na sua casa e abre a geladeira. Ele não senta na sala e fala: você pode me dar um copo d'água? Não, ele vai lá na geladeira porque sabe que tem água na sua casa. É aquela pessoa que conhece onde você dorme. É aquela pessoa, um amigo do coração, é aquela pessoa que conhece o íntimo da tua vida, ele sabe o que você passa, ele sabe o que você enfrenta, e você pode falar tranquilamente que ele não vai ficar abrindo a boca, fofocando: e sabia que fulano fez isso, sabia que ciclano, olha só, o que praticou. Não, por quê? É um amigão, é uma pessoa de confiança, é o coração. Se você ganhou o coração da sua esposa, segura, investe no coração dela, investe. Sabe por quê, gente? Nós estamos vivendo épocas, épocas de pessoas infiéis, de pessoas instáveis, de famílias disfuncionais, desequilibradas. E quando encontra uma pessoa boa, equilibrada, um coração bom, aquele que é ruim vai querer o quê? O coração bom. Então, tem o coração bandido, gente. É o coração de Absalão.
Tem um coração traidor, que é o coração de Absalão. Tem um coração que não pode se confiar, que é o coração de Absalão. E olha que era o filho dele. Então tem um coração que você não pode se entregar. Tem um coração que você não pode confiar. Mas no coração de Deus você pode confiar, pode entregar o teu coração nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Ele é o melhor amigo e não abandona. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é o amigo do coração que cuida de você, que ama você incondicionalmente, que não te deixa na mão, que anda com você de dia e de noite, que vai para você nas lutas diárias, que é aquele que vai à frente, vai atrás, é aquele que te orienta, é aquele que te ama e é aquele que vai cuidar de você até Jesus voltar. Esse é o coração de Deus, que cuida do filho, que ama o filho, que abraça o filho, que vê o choro do filho, que vê as necessidades, mas ele está ali amando, 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 porque o coração de Deus está voltado para você. O amor dele é tão grande que entregou o seu filho amado para morrer por cada um de nós. Não há amor maior do que o de Deus, não há amor maior do que o de Jesus. Então abrace este coração, amém, aleluia. Isso é para ele, não é para mim. Adore, glória a Deus, ele merece, porque eu amo o coração de Deus, amo o coração da minha esposa, da minha filha, dos meus netos, amo o coração das minhas ovelhas, mas você deve amar muito mais o coração de Deus. Enquanto eu estiver ligado no coração de Deus, você pode confiar em mim. Mas quando vê uma atitude errada, quando vê algo que não está ligado à vontade de Deus, porque Deus falou sobre Davi. É um homem segundo o meu coração, porque fará toda a minha vontade. Ou seja, sem discutir, sem perguntar para quê. Por que aconteceu isso? Davi não saiu chorando do palácio, gente. Saiu abalado, lógico. Mas não saiu chorando, não saiu esbravejando, falando mal do filho. Esse menino vai aprender comigo, ele vai ver o que é bom para tosse, eu vou agora juntar um exército aqui, ele vai ver o que vai ser, o que vai acontecer com ele. Não. Davi colocou em primeiro lugar, com o coração dele ligado em Deus, ele colocou em primeiro lugar o filho dele. Falou assim, opa, é meu filho, eu não vou querer que ele morra, porque se eu for guerrear com ele, ele vai morrer. Vocês sabem do final da história, quem lê a Bíblia sabe que Absalão morreu na guerra, todos sabem disso. E Davi acabou de joelhos, chorando tanto, irmãos. Foi o período de maior choro de Davi, foi aquele. Chorou muito naquele momento, ao ponto dos soldados dizerem para ele, Davi, Davi, levanta. E ele ficou chorando. Depois ele enxugou as lágrimas, eu já preguei aqui sobre isso, ele enxugou as lágrimas, levantou-se e tocou a vida. Para adiantar a história, é lógico que Davi voltou para o trono. Lógico que Davi teve a coroa de volta, lógico que ele teve o reino novamente, mas sabe como ele saiu de lá? Ele não saiu chorando, não saiu esbraguejando, não saiu deprimido, não saiu pedindo remédio para todo mundo, me socorre. Ele não saiu pedindo para o exército, falou assim, não, vocês estão me traindo, eu não posso fazer nada, vocês, por favor, não façam isso. Não, ele não pediu ajuda para homem nenhum. Mas diz a Bíblia, que ele saiu de lá do palácio, e foi caminhando para o Monte das Oliveiras. Isso te lembra alguma coisa? Ele foi caminhando para o Monte das Oliveiras. Quem é que foi para o Monte das Oliveiras? Por mim e por você. Jesus. E Davi foi caminhando, subindo o Monte das Oliveiras, seus companheiros atrás, e sabe como eles estavam andando? Com a cabeça coberta e com os pés no chão. Sem sandália, sem nada. Simplesmente caminhando sem nada.
Davi faz uma inversão agora de valores, porque na cultura judaica e na cultura da época, o homem não ia cobrir a cabeça e andar descalço, não. Ele ia andar calçado e com a cabeça descoberta. Era assim que o homem caminhava. Por quê? Porque ele tem honra, ele não está desonrado, ele não está humilhado, ele está com calçados. Mas Davi agora, ele se humilha. Ele coloca um pano sobre a sua cabeça, tira as sandálias do pé, e ele até machuca, fere os pés por causa da caminhada. Mas ele faz isso, porque ele está se humilhando diante de Deus. Ele está falando para Deus, é como se ele estivesse mandando um sinal. Você sabe quando as pessoas não abrem a boca, mas enviam um sinal para você? Você sabe ler os sinais? E eu tenho uma mensagem que eu fiz sobre a linguagem de Deus, os sinais de Deus. Você deve entender os sinais de Deus. E Davi manda um sinal para Deus. Ele não está ligado no coração de Deus? Ele não precisava chorar, não precisava orar, não precisava falar nada. Aí ele colocando um pano sobre a cabeça, subindo no Monte das Oliveiras. Jesus nem tinha subido ainda, isso seria centenas de anos depois. E ele sobe para se humilhar, mandando um sinal para Deus: eu não sou mais rei. Eu não sou mais rei. Acabou para mim. A minha história acabou aqui. Mas tem algo tremendo na Bíblia. Enquanto ele está subindo e mandando um sinal para Deus, estou subindo o Monte das Oliveiras com os meus companheiros, dizendo para o Senhor: eu não sou mais rei. Mas se você for ler os versículos 14, 15, 16 e 17, por 11 vezes, eu não separei por causa do horário, por 11 vezes, Deus vai chamar Davi de rei. Enquanto você vai dizer, meu casamento acabou, Deus está dizendo, não acabou. Ah, meu filho não tem mais jeito, Deus está dizendo, tem jeito sim. Ah, minhas finanças estão uma loucura, eu perdi o controle. Deus vai abençoar, que Ele vai trazer o domínio próprio, o controle sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Ah, eu estou doente, pastor, eu estou enfermo. Deus vai te alcançar e vai caminhar com você. É só se você se humilhar, se ligar no coração de Deus, Ele vai entender o seu sinal e vai dizer, meu filho, eu cuido de você, eu não vou deixar nada faltar para você. Está faltando dinheiro, eu vou te abençoar, porque eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o dono do mundo, eu criei o mundo, eu criei tudo que há na terra, eu criei você, meu filho, eu sei quem é você. Não chore, não se desespere, não fique apavorado, simplesmente envie um sinal para Deus nessa noite. Se humilhe na presença dEle. Senhor, eu não estou sendo capaz de administrar. Eu não estou sendo capaz de cuidar da minha família. Eu não estou sendo capaz de suportar este meu emprego. Eu não estou sendo capaz de suportar este amigo, este colega de trabalho, aquele meu vizinho, aquela pessoa, tem uma pessoa me perseguindo. Ah, tem um grupo aí, pastor, que está horrível, está ruim, mas eu não estou aguentando, não estou suportando. Não fale isso para Deus. Mande só um sinal. Ele sabe o que você está passando. Nesta noite Ele está olhando para você e está dizendo, meu filho, seu coração está ligado no meu coração, então acalma e aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. E para finalizar, Davi perdeu o coração do povo, mas ele ainda tinha o coração de Deus. Ele tinha o melhor com ele. Ele perdeu o trono, mas ele não perdeu a principal. Agora eu quero que você preste atenção, que eu já estou quase no final.
E pense em você, hoje, e o que você quer daqui para diante na sua vida. Davi foi ungido o quê, gente? Rei. Ele assumiu o trono assim que ele foi ungido rei? Não. Saul tentou matar Davi 21 vezes. Está registrado na Bíblia. 21 vezes ele tentou tirar a vida de Davi. Conseguiu não. Porque a vida de um ungido, o inimigo não toca. A vida de quem tem a unção de Deus, o inimigo não tira. Então o filho que era inimigo arrancou o trono, arrancou a coroa, mas a unção de Davi continuou. Ele ainda tinha unção. Irmão, quem tem a unção de Deus aqui, não se preocupe com as coisas desta terra. Davi não estava preocupado com o trono, Davi não estava preocupado com o reino, Davi estava preocupado, eu quero adorar a Deus, eu me humilho, eu estou aqui na presença do Altíssimo, então nada vai me atingir, porque a unção de Deus ainda está sobre mim. Eu posso não estar no trono, mas eu sou rei, eu posso não ter a coroa, mas ainda eu sou rei, porque Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E não o que a circunstância está dizendo para você. A equipe de louvor pode subir, por favor. Você é aquilo que Deus diz que você é. Não deixa a situação desenhar o seu futuro. Não deixe o momento que você passou. Hoje eu já conversei com mais 4 pessoas, eu estou conversando a cada domingo com aqueles que querem ser membros da família IBEB, e um deles abriu um pouquinho da sua vida. Ali eu pude conhecer um pouco do coração daquele homem. Abra o seu coração para quem você vê que pode abrir. Ele abriu o coração porque ele estava na minha presença, ele sabia, eu posso confiar no pastor. Você não sabe o nome de quem eu estou falando, você não sabe o que ele falou, eu só estou citando que o coração só se abre quando se sente seguro. Você entregou, você que é casado, casada, você só entregou o seu coração porque você sentiu segurança. E hoje, por que os jovens estão casando mais tarde? Quem casou aí com 20 anos aí? Levanta a mão. Com 21, 22, 23, 19. Olha. Hoje estão casando com 30. 35, quando tiver filho vai ser avô. Tudo bem, cada um escolhe o seu futuro, né? Cada um sabe. Por quê? Também o mundo está pedindo isso. A estrutura que estamos vivendo está pedindo isso. Os jovens têm que se formar, têm que ter o seu imóvel, têm que ter a sua estabilidade, para sentir o quê? Segurança, gente. Segurança. Você está casado aí, casou com 19, com 20, 21, 22, mas você continua casado porque você sente seguro ainda, está aí seguro. Você sente segurança no coração do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa. Você vê que o coração daquela pessoa é teu. O coração do seu marido é teu, o coração da esposa é teu, o coração dos seus filhos são teus. Mas vai ter um dia, mamãe, posso falar aqui? Já estou no final, se alguém me pegar lá fora não tem problema não. Os papais, as mamães de rapazes, uma hora vai chegar que o coração dele
não vai deixar o teu coração, mas vai se apaixonar por um outro coração. E aí a mamãe daquele rapaz, por que eu estou falando de rapaz? Porque as moças são mais fáceis, sabe? As moças ficam grudadas, não ficam? Não é assim? Ficam ainda grudadinhas nos pais e tal. O rapaz não, o rapaz casa, ele quer voar, quer sair, quer fazer. Agora eu sou o dono da minha vida. Não é assim? Você não perdeu o coração do seu filho, viu, mãe? Simplesmente, o seu filho ganhou mais um coração. Você está entendendo? E se teu filho, vou mais longe, tiver o coração de Deus, pode ficar tranquilo. Você jamais vai perder o coração do seu filho. Porque o Senhor, Ele é o principal em nossas vidas. Nesta noite, quero fechar dizendo, você já é ungido do Senhor. Se você perguntar, pastor, o que é ser ungido? É como o rei Davi, precisa botar óleo, ungir e ungir rei? Não. O Senhor, quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio e entrou no teu coração. Eu vou repetir. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração. Então Ele está aí dentro. E quem é que derrama unção na vida de um crente? Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé?